A Guerra do Iraque se apresentou como um dos conflitos mais polêmicos do século XX. Mas ele não foi um conflito isolado, e sim mais um elo da corrente de eventos naquela região que perduram até hoje, cujos resultados ecoam na sociedade americana e no meio político mundial atual. Anos antes de sequer se pensar em um conflito que envolvesse uma coalizão de países de todo o globo, a região já fervia com dezenas de conflitos, e um dos que mais chamava a atenção era a guerra entre Irã e Iraque, que se iniciou em 1980 e só ia terminar 8 anos depois, em 1988. Com cerca de 1 milhão de mortes no conflito entre civis e militares, o episódio foi um dos mais sangrentos da história de ambos os países. E um destaque horrendo foi o uso de armas químicas por parte do Iraque, com acusações de que os iraquianos também teriam utilizado tal armamento em alguns episódios no ano de 1987. A utilização de tais armas já possuía um tratado em vigor desde 1928, as chamadas Convenções de Genebra, que proibiam o uso de gases asfixiantes, venenosos ou de outros tipos, além de guerra bacteriológica, que poderia ser entendido como um banimento do emprego de guerra química e biológica. Mas o problema é que a produção, desenvolvimento e armazenamento de tais armamentos eram proibidas, e essas brechas legais só seriam resolvidas em 1972 com a Convenção de Armas Biológicas e em 1993 com a Convenção de Armas Químicas. Com o final do conflito, o Iraque estava em uma situação delicada. Além da perda de moral de suas tropas pelo encerramento controverso dos combates, o país se encontrava em uma profunda crise econômica, com altas dívidas com credores internacionais. E a saída que o ditador do Iraque, Saddam Hussein, encontrou para sair dessa situação foi invadir um dos países que tinha maior dívida e tomar suas reservas econômicas, principalmente na forma de poços para extração de petróleo. Assim, no dia 2 de agosto de 1990, tropas iraquianas marcharam sobre o território kuwaitiano, ocupando o país por quase 7 meses, até que houve uma poderosa resposta do Ocidente. Em janeiro do ano seguinte, uma coalizão internacional de 39 países devastou as tropas invasoras iraquianas, expulsando-as do país e devolvendo o Kuwait aos kuwaitianos. Mas não seria apenas a derrota militar e a perda de moral da população que iriam assombrar Saddam Hussein após a humilhação no Kuwait. Com a estabilização das fronteiras, o Iraque passou a sofrer gigantescas sanções econômicas que fragilizaram ainda mais a já comprometida economia iraquiana. Além disso, agora, inspetores das Nações Unidas realizavam inspeções periódicas para desativar e inutilizar as armas de destruição em massa que o Iraque possuía. E mesmo após a invasão e consequente derrota, os líderes ocidentais decidiram deixar Saddam no poder. Mesmo que fosse uma ameaça, a ditadura iraquiana era útil como um contrapeso na balança de poder regional, já que o vizinho a leste do Iraque, o Irã, era também um país hostil à maioria dos países de primeiro mundo ocidental. E durante anos, a situação permaneceu assim, com o governo ditatorial iraquiano sendo tolerado pelos outros enquanto o país tentava sobreviver no meio de todas as sanções. Mas anos depois, um acontecimento nos Estados Unidos mudaria o mundo para sempre e definiria o início do século XXI como um dos períodos mais violentos da história. Os ataques terroristas em solo americano chocaram o mundo pela sua brutalidade e efetividade. 19 terroristas da facção radical islâmica Al-Qaeda sequestraram 4 aviões de transporte civil e fizeram o impensável. 2 das aeronaves foram pilotadas direto para o World Trade Center, um conjunto de 2 prédios localizados no coração de Nova York, enquanto um terceiro atingiu o Pentágono, que serve como a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A última aeronave caiu em uma área desabitada após os tripulantes e passageiros tentarem retomar o controle do avião. Um ataque que vitimou mais de 3.000 pessoas e que, muito mais do que uma carnificina, serviu também como uma mensagem:
O coração econômico, representado pelo World Trade Center, e o coração militar da América, representado pelo Pentágono, foram atacados. O terror poderia chegar a qualquer um e em qualquer lugar, e nem mesmo o titã que reinava absoluto desde a Segunda Guerra Mundial estava a salvo. Como resposta, os norte-americanos fizeram uma mobilização poucas vezes antes vista, e teve início a chamada Guerra ao Terror. A Guerra ao Terror foi uma campanha militar e política dos Estados Unidos em retaliação aos ataques do 11 de setembro, em que estados considerados como apoiadores dos grupos terroristas sofreriam intervenções de natureza militar para inibir quaisquer outros ataques. E foi assim que, em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a realizar bombardeios estratégicos contra as forças do Talibã e da Al-Qaeda no Afeganistão. Mais tarde, outros países iriam aderir à campanha e enviar tropas para a região, iniciando a Operação Liberdade Duradoura. Mas esse é um vídeo sobre a Guerra do Iraque, que fica a um Irã inteiro de distância das fronteiras do Afeganistão. E qual a relação entre os dois conflitos? Para entendermos melhor, devemos entender o contexto da época. Utilizando agentes infiltrados armados, um pequeno grupo extremista havia ceifado milhares de vidas em apenas um dia no país mais poderoso do mundo. O que poderia acontecer caso a Al-Qaeda ou outros grupos separatistas ou extremistas colocassem as mãos em artefatos de destruição em massa, como bombas sujas, armas nucleares, bombas biológicas ou armas químicas? E curiosamente, na mesma região, um país tinha registro de criação, utilização e armazenamento de armas desse tipo, além de ter um forte ressentimento com os países da região e outros que ajudaram na retomada do Kuwait. Este país era o Iraque. Então, com a ofensiva contra o governo talibã no Afeganistão desde 2001 apresentando um relativo sucesso, forçando os opositores a se esconderem nas regiões montanhosas ou no interior do país, o prospecto de uma invasão similar ao Iraque também se viu possível. E agora entraremos em uma das partes mais polêmicas e delicadas sobre o assunto. Então, caros ouvintes, prestem bastante atenção. Saddam Hussein era sim um ditador sanguinário que havia exterminado diversos grupos de opositores ou minorias culturais, como os curdos que viviam no Iraque. E como todo ditador, uma das suas principais características era o uso do medo contra seus opositores, sendo deste modo o jeito que ele realizava negociações com os países vizinhos, mantinha a ordem no seu país e a região relativamente estável. Desde 1991, inspetores da Comissão Especial da ONU faziam vistorias, negociações e contagens do arsenal iraquiano de armas de destruição em massa, mas os iraquianos não se mostravam muito inclinados a ajudarem. Em diversos documentos apresentados pelas autoridades do Iraque, havia uma enorme discrepância entre as armas produzidas e utilizadas, além de quantas realmente ainda restavam. Além de atrapalhar os inspetores e agentes, os iraquianos aparentemente não levavam muito a sério as metas de desativação das armas que possuíam. E em 1998, o Iraque suspendeu a cooperação com a ONU após as obstruções parciais a inspeções que levaram ao governo de Bill Clinton a realizar a Operação Raposa do Deserto, um bombardeio de instalações militares no Iraque. Entre as razões que os iraquianos utilizaram como justificativa para a resistência nesta fiscalização estava o fato de que alguns inspetores supostamente estariam espionando para os Estados Unidos, o que anos depois seria de fato confirmado. E agora faremos então um salto temporal para o final da guerra, para um resultado que é quase conhecimento comum de hoje em dia. Não foi encontrado, até hoje, nenhum artefato de destruição em massa no Iraque. Mas, se esse tempo todo os iraquianos sabiam que não tinham armas, qual a razão de deixarem o Ocidente ficar cada vez mais paranoico com essa situação, chegando ao ponto de iniciarem uma guerra? E aí está o ponto-chave. O fator medo era importante demais para Saddam, parte vital para sua estrutura política.
Confirmar que todas as armas haviam sido destruídas ou desativadas seria um golpe monstruoso no seu poder de barganha e influência. Assim, durante anos, o Iraque sofreria diversos efeitos negativos de uma suposição que era simplesmente falsa. No mesmo ano do fim da cooperação com a ONU, os Estados Unidos passaram o Ato de Libertação do Iraque, que ofereceria auxílio financeiro para diversos grupos de oposição a Saddam Hussein, como os curdos iraquianos, por exemplo. 4 anos depois, em 23 de janeiro de 2002, o clima político mundial era outro. Em um discurso inflamado, televisionado para todos os Estados Unidos, o presidente da época, George Walker Bush, mencionou no Congresso as vitórias até então alcançadas, os prospectos da guerra ao terror, e citou que agora o objetivo secundário seria suprimir os regimes que patrocinavam o terror, como a Coreia do Norte, o Irã e também o Iraque, que ameaçavam a América e seus aliados. E logo em seguida, diria, em um outro trecho, abre aspas, estados como esses e seus aliados terroristas constituem o eixo do mal, planejando em ameaçar a paz no mundo. Desenvolvendo armas de destruição em massa, esses regimes apresentam um grande e terrível perigo. Eles poderiam fornecer essas armas a terroristas, dando a eles meios de demonstrarem o seu ódio. Poderiam atacar nossos aliados ou chantagear os Estados Unidos. Em qualquer um desses casos, o preço da diferença seria catastrófico. Vamos trabalhar junto com nossa coalizão internacional para negar aos terroristas e países que os patrocinam os materiais, a tecnologia e o conhecimento necessários para se construírem armas de destruição em massa. Vamos desenvolver e posicionar defesas eficazes de mísseis para proteger a América e seus aliados de ataques súbitos. E todas as nações devem saber: a América fará o que for necessário para garantir a segurança de sua nação. Fecha aspas. Em 8 de outubro de 2002, o Conselho de Segurança da ONU aprovaria a Resolução 1441, requisitando que o Iraque voltasse a aceitar os inspetores e todas as outras resoluções prévias. Aparentemente, o Iraque começaria a aceitar os termos, ainda que de forma lenta. Essa visão da situação foi compartilhada por diversos países, como França, Alemanha, Canadá e outros aliados ocidentais, até mesmo com algumas propostas de se estender os prazos impostos aos iraquianos. Mas em 5 de fevereiro de 2003, o secretário de Estado americano Colin Powell faria uma exposição na ONU demonstrando inúmeras evidências contra o governo e permanência no poder de Saddam Hussein. Abre aspas, a seriedade deste momento é igual à gravidade da ameaça que as armas de destruição em massa do Iraque apresentam ao mundo, fecha aspas, disse ele no início de sua fala. Entre as acusações constava a tentativa de desenvolvimento de armas nucleares, e isso seria comprovado pela importação de tubos de alumínio, que seriam supostamente utilizados para a construção de centrífugas para enriquecimento de materiais radioativos. Uma carga desses tubos foi pega por forças especiais americanas e a CIA disse se tratar de materiais para a construção de armas nucleares. Mas outras partes da inteligência americana entraram em contato com especialistas da área que negaram que seria possível utilizar esses tubos para a finalidade de construção de centrífugas. Aprofundando a pesquisa, o Departamento de Estado havia percebido que tais tubos eram do mesmo tamanho e calibre dos foguetes convencionais utilizados pelo exército iraquiano. Powell ainda acrescentou, abre aspas, nossas estimativas mais conservadoras indicam que o Iraque possui entre 100 e 500 toneladas de armas químicas. Fecha aspas. E logo em seguida indicou em uma foto de satélite a localização exata onde dizia que havia armazenamento de parte de tais armamentos. Segundo o secretário, fontes como iraquianos que fugiram do país
confirmaram as teorias, além de que muitos especialistas atestavam a alta probabilidade de se tratar de um armazém de armas químicas ou biológicas. Mas os especialistas americanos informavam exatamente o contrário, e as fontes iraquianas eram todos da oposição política ao regime de Saddam, que possuíam forte interesse em mostrar uma situação muito pior do que realmente era para os americanos. Tudo isso demonstra algo que, para nós, 2 décadas depois, é bem aparente. O governo americano já havia tomado a sua decisão, e agora os fatos seriam encaixados e contados da maneira mais efetiva a se mostrar como uma real ameaça do Iraque ao mundo. Finalmente, em 17 de março de 2003, considerando que todas as vias pacíficas agora eram inúteis, o presidente George Bush cortou as relações diplomáticas com o Iraque e ofereceu um ultimato. Saddam Hussein e seus filhos teriam 48 horas para abandonarem o Iraque, o que encontrou forte reprovação da comunidade internacional, principalmente da Rússia, Alemanha e França. O ultimato foi ignorado e logo teriam início as operações militares no Iraque, ou melhor, isso é o que se diz oficialmente. As primeiras equipes de agentes da CIA já haviam se infiltrado no país em julho do ano anterior, entrando em contato com a resistência curda, que nos meses seguintes derrotariam o Ansar al-Islam, uma vertente do Talibã curda, e parte também do exército iraquiano no norte do país, assumindo uma parte do front na invasão no ano seguinte. Além disso, alguns oficiais do alto escalão do exército do Iraque foram convencidos a se renderem quando a inevitável invasão acontecesse. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. No dia 19 de março foi efetuado um ataque aéreo contra uma localidade que a inteligência americana havia informado tratar de um local de visita de Saddam à sua família. Os dados eram falsos e a falha no sistema de precisão de alguns dos armamentos utilizados resultou na morte de pelo menos um civil, com alguns outros ficando feridos. Detalhe, foi reportado depois que Saddam não visitava aquela região há quase uma década. E seria no dia seguinte que teria início as operações de forças convencionais no território iraquiano, com a estratégia de shock and awe, que pode ser traduzido para algo como choque e pavor. Bombardeiros stealth F-117 e navios americanos lançaram mísseis de cruzeiro, bombas inteligentes e bombas bunker buster contra localidades que se acreditavam que a liderança do Iraque estariam se reunindo em uma tentativa de decapitar a força combatente iraquiana, causando um caos na hierarquia. Mas os ataques não foram o suficiente. O principal alvo, o próprio Saddam Hussein, conseguiu escapar da morte. Agora as tropas em solo avançavam pela fronteira em 2 eixos principais de invasão. O primeiro eixo seria a responsabilidade do 5º Corpo de Exército americano, seguindo majoritariamente pelo deserto para noroeste, tentando evitar as áreas de maior concentração populacional. No caminho até Bagdá, teriam que conquistar a base aérea de Talir e estabelecer um ponto estratégico no rio Eufrates, em Nasiriyah, e preparar as condições para operar ao norte e ao oeste do mesmo rio. O segundo eixo seria do Corpo Expedicionário dos Marines, que operaria em conjunto com as forças britânicas, que tinham inicialmente a missão de conquistar os principais campos de petróleo na região sudeste do Iraque, depois seguindo um caminho perto do rio Tigre até Bagdá. Caso as duas forças encontrassem sucesso, o 5º Corpo conseguiria isolar a capital pelo oeste, enquanto os Marines cercariam a região pelo leste, agora enforcando as tropas que defenderiam Bagdá. Essa região ficaria conhecida como Zona Vermelha e fora delimitada como o local onde haveria maior probabilidade do emprego de armas
de destruição em massa, além de ser uma região em que as forças iraquianas presentes seriam exclusivamente compostas pela Guarda Republicana, já que eram mais fiéis ao ditador, evitando o risco de um golpe de Estado. Um outro eixo foi o das forças britânicas, americanas e polonesas que trabalharam para tomar as plataformas de petróleo na costa sudeste do Iraque, evitando que fossem destruídas e que o óleo cru vazasse no oceano. Dezenas de países ajudariam o esforço de guerra com munição, inteligência, informações de radar e operações especiais, até mesmo aqueles que se posicionaram contra o conflito na ONU. Com o início das operações aéreas, foi observada uma movimentação das tropas iraquianas em direção aos campos de petróleo do sul. Sim, mais uma vez o Iraque iria incendiar os poços de petróleo. Os gases tóxicos e o dano ao meio ambiente haviam sido tremendos quando isso aconteceu na invasão ao Kuwait. Então, por essa razão, a invasão por terra começou tão cedo, quase que em conjunto com os bombardeios. O plano original contava com cerca de 2 semanas de ataques aéreos para amaciarem as defesas, e esse certamente foi um dos principais motivos que causou um aumento drástico nas perdas da coalizão contra as forças do Iraque durante o início do conflito. Mas também contribuiu para pegar o próprio exército do Iraque de surpresa, já que pensavam que os Estados Unidos seguiriam a mesma lógica de semanas de ataques aéreos antes de invadirem o país, tal qual fora a invasão na Guerra do Golfo. A fronteira do Iraque e do Kuwait possuía um conjunto de trincheiras, arame farpado e outras defesas, sendo essa linha conhecida como Berm. Antes de pisarem no Iraque, ataques de artilharia começaram a disparar munições com fumaça perto das torres de vigilância no lado iraquiano, possibilitando que as equipes de engenheiro americanos começassem a romper diversos pontos da Berm, possibilitando que as tropas conseguissem passar. Meses antes, as tropas americanas construíram uma réplica exata de parte da Berm em outra localidade do Kuwait para realizarem treinos e ver se era possível, em tempo hábil, realizar a passagem dos blindados e soldados para a invasão. Logo em seguida, lançadores múltiplos de foguetes do 1º Batalhão, 39º Regimento de Artilharia de Campo começaram a destruir pontos críticos de munição e comando do Iraque nas proximidades, preparando para o contato com o inimigo. Com a passagem liberada, parte das tropas americanas agora seguiam para o primeiro objetivo, a base aérea de Talil e suas redondezas. E o exército iraquiano não ficaria imóvel. Como estratégia defensiva, além de posicionar a guarda republicana na capital, muitas unidades foram posicionadas ao longo da estrada número 6, que segue quase que junto ao rio Tigre. A 51ª Divisão ficaria a oeste de Al-Bassah, auxiliada por blindados posicionados ao norte da cidade da 6ª Divisão. A 18ª Divisão de Infantaria ficaria em Al-Qurna e a 14ª Divisão de Infantaria junto da 10ª Divisão de Blindados ficariam no caminho entre Al-Qurna e Al-Amara. A 11ª Divisão de Infantaria ficaria nas proximidades de Al-Nasiriyah. Esse posicionamento possibilitava a defesa de ambos os rios, Tigre e Eufrates, formando uma região protegida entre as duas hidrovias. A base aérea de Talil havia recebido o codinome de Firebird e, após a sua captura, uma ponte na estrada número 1 sobre o rio Eufrates deveria ser também conquistada, com essa ponte sendo o objetivo Clay. Assim que as forças americanas chegaram na região, entraram em contato com as defesas do aeródromo e com a 11ª Divisão, logo ao norte. Utilizando o sistema de armas combinadas, que é a utilização simultânea de elementos aéreos, de infantaria, blindados e artilharia em sincronia, as forças americanas conquistaram a pista de pouso com a mínima resistência. Logo, a base aérea de Talil seria um importante ponto logístico de desembarque de reforços, reabastecimento de aeronaves e pontos de partida para as aeronaves A-10 Thunderbolt II. O objetivo Clay foi tomado logo em seguida, formando agora um caminho pelo rio Eufrates para infiltração no país. A 11ª Divisão de Infantaria iraquiana foi logo derrotada, com a perda de apenas um soldado americano ao final de tudo isso. Com essas vitórias, as forças americanas seguiram de acordo com o plano, evitando áreas densamente povoadas para não perder o momento de seu ataque, já que o combate urbano desacelera consideravelmente a rapidez de progressão no campo de batalha. No dia 23,
uma coluna de blindados da 57ª Companhia de Manutenção se perdeu e errou a rota que deveriam tomar e acabaram entrando no meio da cidade de Al-Nasiriyah, cujas redondezas haviam sido capturadas, mas a cidade em si não. Os 33 veículos e 64 soldados logo entraram em contato com forças paramilitares iraquianas que devastaram os americanos, que tiveram 11 baixas e 9 feridos, dos quais 7 foram capturados, mas que seriam libertados nos dias seguintes. O próximo desafio agora era a região de As-Samavah. Portanto, uma divisão de cavalaria blindada americana seguiu para a localidade para proteger 2 pontes que cruzavam o rio Eufrates e liquidar quaisquer tipos de hostilidade na cidade. A ideia era cruzar a cidade, tomar as pontes e seguir pelas estradas 1 e 8 em direção a Bagdá, deixando os iraquianos confusos com relação a qual eixo principal de avanço os americanos seguiriam. O relatório de inteligência fornecido indicava que a população da cidade seria mais amistosa com os americanos, mas o oposto fora o que aconteceu. Os iraquianos haviam consolidado suas posições e pretendiam lutar bravamente pelo seu país. Quando as forças americanas chegaram perto das pontes que deveriam capturar, uma chuva de disparos de RPG foi lançada em direção aos blindados. Um grupo paramilitar do partido de Saddam Hussein, os chamados Fedayeen Saddam, estavam na região e ofereceram muito mais resistência do que se poderia imaginar. O que era para ser apenas um ataque para desviar a atenção do comando iraquiano virou uma batalha de grandes proporções. A unidade americana que lutou inicialmente na cidade não conseguiu tomar o controle local, mas haviam conseguido eliminar cerca de 550 soldados iraquianos, 30 sistemas de artilharia antiaérea e 3 pontos de comandos locais. Para seguir com o momento, a unidade passou a missão de conquistar a cidade para outra unidade, e assim seguiu como ponta de lança para o norte em direção à cidade de An-Najaf. Uma das unidades que ajudaria a terminar de fazer a segurança de Al-Samavah seria a lendária 82ª Divisão de Paraquedistas, com o processo terminando perto do dia 25 de abril. Agora, a missão seria o Objetivo Hans, no sudoeste de An-Najaf. A localidade seria usada para a construção de um posto avançado de reabastecimento e logística, onde os soldados poderiam descansar e recompor suas forças. Com pouca resistência, logo a posição foi tomada, mas durante a noite o campo de batalha iria estremecer. Um grande número de Fedayeen entrou em contato com as forças americanas, mais uma vez mostrando ser um inimigo determinado. Com os combates se intensificando, o 11º Regimento de Helicópteros de Ataque, que operavam já os modernos helicópteros AH-64 Apache, iria fazer uma série de ataques mais a fundo em território inimigo na fenda de Karbala, uma área estratégica de enforcamento no caminho para Bagdá. O propósito da ofensiva era destruir peças de artilharia e blindados inimigos na retaguarda da 2ª Divisão de Blindados Al-Medina da Guarda Republicana. E para aqueles que pensavam que esse ataque seria apenas um passeio no parque, logo teria uma grande surpresa. Os mapas fornecidos aos pilotos mostravam que o caminho seria preenchido apenas por desertos, mas, na verdade, se tratava de um conjunto de áreas urbanas com baixa densidade. Nesses locais, canhões antiaéreos foram posicionados além de mísseis que eram disparados com o sistema de radar desligado, sendo pré-programados para explodir em determinadas altitudes. Observadores também foram posicionados em zonas que se suspeitava que teria passagem de aeronaves americanas, que logo comunicavam o rumo, o tipo e a quantidade de aeronaves para os centros de comando por meio de celulares. Além disso, engenheiros iraquianos conseguiam o controle da energia elétrica de cada pequeno vilarejo, podendo cortar ou reestabelecer energia quando quisessem. Quando os helicópteros sobrevoavam as vilas, as luzes eram então ligadas, deixando sua silhueta bem aparente para quaisquer atiradores identificarem os seus alvos no céu e assim derrubá-los. Poucos helicópteros chegaram ao destino da missão devido ao denso fogo antiaéreo e à perspicácia dos iraquianos, com um dos Apache fazendo um pouso forçado, com a consequente captura de toda a sua tripulação, resgatada apenas um mês depois. Dos 31 helicópteros da unidade, 30
continham danos resultantes de fogo inimigo. No quinto dia da invasão, um fenômeno interrompeu o avanço americano no Iraque, uma gigantesca tempestade de areia que, apesar de ter sido prevista, não pôde ter sua magnitude calculada antes. Toda a região logo apresentou um céu avermelhado com uma poeira cor de ferrugem cobrindo tudo o que tocava. A visibilidade era de 10 metros ou menos constantemente, e quando esse fenômeno se misturava com chuva, havia a formação de um enorme lamaçal. No início, destacamentos de infantaria realizavam ataques durante as brechas da tempestade, mas logo ela se tornou tão severa que não havia mais o que fazer. Assim foi ordenado que fosse feita uma pausa para o descanso das tropas, que já estavam há dias em combate. Enquanto isso, aeronaves voavam acima da tempestade e atacavam posições da Guarda Republicana com armas de extrema precisão. A zona de ataque das aeronaves se estendia de Al-Qut, no Vale do Rio Tigre, até a fenda de Karbala e durou do dia 25 de março até o dia 27 daquele mês, sendo uma das fases da invasão menos documentada. Isso aconteceu devido ao fato de a maior parte dos repórteres de combate estar em terra, longe das aeronaves e sem alcance visual das missões. Agora, o 5º Corpo de Exército Americano estava em uma situação longe da ideal. Ao longo do seu caminho rumo ao norte, ainda havia pontos de contato com os Fedayeen, em grandes quantidades na retaguarda da sua tropa, e ainda não havia informações concretas sobre as tropas iraquianas na fenda de Karbala. Então, em conjunto com as forças dos Marines que lutavam pelo leste, realizaram missões de patrulha nas localidades já ocupadas para destruir forças inimigas restantes, sejam aquelas que haviam sido ignoradas ou as remanescentes de forças combatentes maiores que já haviam sido derrotadas. Após essas missões iniciais e a consolidação dos ganhos territoriais já conquistados, foi planejada uma nova ofensiva, tentando surpreender os iraquianos novamente pela velocidade. Por meio de investidas em 5 regiões diferentes simultaneamente, o 5º Corpo do Exército Americano planejava enganar o comando iraquiano, indicando que iriam cruzar o rio Eufrates ao sul da fenda de Karbala, e não mais pela fenda propriamente dita como iriam fazer no início. Então, a 2ª Brigada da 101ª Divisão Paraquedista, a lendária Airborne, atacou a cidade de Al-Hillah, testando as forças inimigas na área. Enquanto isso, a 1ª Brigada da 101ª cercou a cidade El-Najaf e a 2ª Brigada da também 82ª Divisão de Paraquedistas atacou ao sul em Al-Salavah. Agora, helicópteros Apache atacavam postos do exército iraquiano a sudoeste de Karbala, enquanto uma última força de ataque iria fazer um reconhecimento de combate nas proximidades da cidade de Al-Hindia, para levantar informações sobre as reais capacidades militares inimigas perto do rio Eufrates. E seria na cidade de Al-Najaf, uma cidade que na época tinha 500.000 de habitantes e estava a cerca de 160 quilômetros de Bagdá, que mais uma grande batalha se desenrolaria. A cidade é sede de 2 grandes pontos para a vertente xiita do Islã, a Mesquita de Ali e o cemitério Wadi al-Salam, um dos maiores cemitérios da civilização islâmica. A estratégia de discipular os centros urbanos no caminho para Bagdá encontrou um empecilho em Najaf, já que constantemente grupos de combate iraquianos saíam da cidade e ameaçavam as colunas de suprimento que rumavam para o fronte do norte. Assim, quando as primeiras forças da 101ª entraram no perímetro da cidade, capturaram um grupo de 150 homens. Após a captura, os homens explicaram que eram civis e suas famílias estavam sendo mantidas como reféns na cidade por membros da milícia Fedayeen. Quando as famílias eram capturadas, o homem recebia uma pistola e era ordenado a matar os chamados cachorros infiéis americanos. E caso morresse em combate, recebia a garantia de que sua família seria cuidada. Agora, não se tratava mais de cercar e suprimir os ataques vindos da cidade, e sim de conquistar Al-Najaf. E foi assim que uma intensa batalha de quase 3 horas de duração ocorreu, com uma troca de tiros absurda entre os paraquedistas americanos e os iraquianos, que mantinham a sua posição. Mas no meio do conflito, Qadin al-Waili entrou em contato com seus superiores para avisar um fato importante.
Qadim era um refugiado iraquiano que fora treinado pelos Estados Unidos para servir como tradutor e auxiliar na reconquista do seu país. E ainda por cima, era nascido e criado em Najaf. Perto do horário de uma importante oração islâmica que estava por vir, Qadim avisou que a população local iria para a mesquita de Ali, mesmo que houvesse o mais intenso dos tiroteios acontecendo. Sendo assim, os americanos corriam o risco de acertar a população civil que iria, em massa, se dirigir para seus compromissos espirituais. Isso era uma perspectiva assustadora que poderia gerar perdas de vidas inocentes e danificar o templo, com a possibilidade de gerar uma revolta em todo o mundo muçulmano. Após saber desses detalhes, o major-general Chris Hughes ordenou que os combates fossem interrompidos por enquanto. No dia 31 de março, outro ataque foi efetuado pelo sul, agora com o maior auxílio de blindados. Pontos estratégicos eram alvos de ataques de tropas pequenas de americanos, que se utilizavam de dados de inteligência obtidos para uma aproximação mais cirúrgica da cidade. Cada vez mais, os americanos ganhavam território em direção ao coração de Najaf, e em seguida realizaram 2 missões envolvendo muitos militares, passando pelas ruas em comboios para testar o grau de agressividade que os inimigos que restavam iriam demonstrar. No dia 4 de abril, a 101ª Divisão conseguiu o controle definitivo da cidade. Após esse sucesso, a 101ª também receberia a missão de fazer uma emboscada na cidade de Hilá, parte da estratégia de confundir os iraquianos sobre qual seria a real direção do ataque principal. Na batalha em Hilá, membros de uma unidade da Guarda Republicana foram capturados, mas a unidade a qual eles pertenciam devia estar mais ao norte de Bagdá. De algum jeito, uma grande quantidade de militares iraquianos havia ido para o sul despercebidos. E a última peça do ataque de 5 frentes era o avanço na cidade de Hindia, perto de Karbala. Lá ficava o Objetivo Murray, um conjunto de pontes que possibilitaria o cruzamento do rio Eufrates. Mas a real razão do ataque era chamar a atenção das unidades na fenda de Karbala, deixando um flanco exposto e indicando que aquele seria o ponto de cruzamento para Bagdá. Após enfrentar caminhonetes armadas com metralhadoras e pouca resistência no caminho, dentro de Roundia a história era outra. Disparos de RPG e armamentos leves eram mais intensos, mas os americanos persistiam até chegar na entrada sul da ponte do Objetivo Murray. A ponte havia sido preparada para ser demolida, mas os explosivos não foram instalados, apenas com a fiação pronta. Os americanos mantiveram posição, fazendo os iraquianos pensarem que não tinham condições de fazer a travessia e estavam fracos, com as tropas do Iraque começando a juntar tropas no outro lado para uma possível defesa. Mas logo a artilharia americana destruiu parte dos reforços e outros pontos importantes na região, e as tropas da 101ª em Hindia recuaram completamente. Eles haviam conseguido enganar o comando iraquiano. Agora, a maior parte da força do 5º Corpo de Exército americano iria tentar atravessar a fenda de Karbala. Apesar do nome, a localização não é uma passagem entre as montanhas, e sim uma planície fértil entre o lago Bar al-Mil e o rio Eufrates. Sendo um ponto de enforcamento natural, os americanos já esperavam uma resistência maior do inimigo. Além disso, as plantações e canais irregulares na região que não apareciam nos mapas também atrasaram a movimentação das formações de blindados americanos. Na defesa de Karbala estava o 2º Corpo da Guarda Republicana, auxiliados por milícias locais a leste, e o que havia sobrevivido da divisão Medina da Guarda Republicana ao norte da cidade. A tática americana empregada foi a seguinte: uma parte das tropas iria atacar e isolar a parte oeste da cidade, enquanto outra atacaria o setor leste. Ao mesmo tempo, outro grupo atacaria o norte, capturando pontes na Estrada 28 e uma represa próxima. Passando por esses setores e cruzando a fenda de Karbala, destacamentos de cavalaria blindada seguiram para o nordeste, capturando um antigo centro de treinamento iraquiano, o Objetivo Chargers. Após a captura, seguiriam para o norte em direção ao Objetivo Peach, que se tratava da ponte Al-Qaed. Com a área segura, agora o objetivo era tomar a junção das estradas 1 e 8. Realizando esse percurso, agora os americanos se encontrariam a apenas 15 quilômetros do coração do Iraque.
Bagdá era o que muitos acharam que seria o final de tudo isso, mas era apenas o começo. Defendendo a junção das estradas, apelidadas de Objetivo Saints, estavam as tropas dos Fedain, a divisão Nebuchadnezzar e o restante da divisão Medina. No início da tarde, entrariam em contato com as forças americanas que avançavam, vindas do sul, cerca de 10 quilômetros do Objetivo Saints. Durante quase 12 horas de batalha, as forças blindadas americanas lutaram até tomar o ponto estratégico no dia 4 de abril. O combate foi tão intenso que 700 militares iraquianos foram mortos, juntamente com cerca de 33 blindados T-72 e 2 T-62. Enquanto a batalha no Objetivo Saints se desenrolava, outra força de combate americana se dirigiu para o aeroporto internacional Saddam. Este era o Objetivo Lions. A tomada do aeródromo possibilitaria lançar missões aéreas em Bagdá com maior eficiência, além de permitir a chegada mais rápida de recursos. O ataque ao aeroporto se deu da seguinte maneira: uma parcela das forças iria atacar o flanco sudoeste, enquanto outra força estabeleceria um bloqueio do local perto da Estrada 8, com o auxílio de fogo de artilharia de lançadores múltiplos de foguetes e com o avanço de blindados Abrams para reforçar o flanco sudoeste em seguida. O início se deu com resistência leve, mas o aumento gradativo das forças inimigas fez com que se demorassem mais de 2 dias até a total libertação do aeroporto. A força ordenada a realizar os bloqueios de acesso ao aeroporto lutou quase 3 dias seguidos até chegar à sua posição, conhecida como as 4 quinas, no dia 4 de abril. Contudo, um veículo de detecção de armas químicas do exército americano foi destruído por um poderoso impacto e, simultaneamente, uma chuva de morteiros começou a cair sobre a cabeça dos americanos. O veículo americano foi destruído por um tanque T-72 iraquiano que, junto com outros blindados e infantaria da Guarda Republicana, tentavam um contra-ataque para retomar o aeroporto. Os iraquianos chegaram perto do posto de comando americano, mas logo uma brecha na defesa foi selada pelo sargento de primeira classe Smith, que operou uma metralhadora pesada instalada em um veículo americano, dando tempo para os militares dos Estados Unidos responderem ao ataque e repelir o inimigo. Infelizmente, no meio da ação, o sargento Smith foi fatalmente ferido, chegando a receber mais tarde a chamada Medalha de Honra. Após a tomada dos objetivos Saints e Lions no sul e sudoeste de Bagdá, o esquadrão de cavalaria foi ordenado a montar um ponto de controle na interseção das rodovias 1 e 10, sendo esse o chamado Objetivo Montgomery. Inicialmente, houve pouca resistência, mas logo veículos civis cheios de soldados iraquianos, como ônibus e caminhonetes, juntos com tanques T-72 e veículos blindados de transporte sobre rodas, tentaram quebrar a defesa americana sem sucesso. Essa era uma parte da contraofensiva da divisão Hammurabi do Iraque, que tentava desesperadamente reforçar a capital. Nesse momento, o 5º Corpo do Exército Americano e a Força Expedicionária de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos cercavam Bagdá por todas as direções possíveis, preparando um grande assalto. Mas ainda não havia informações concretas de quantos combatentes protegiam a capital, e mesmo as imagens de drones e de satélites não mostravam preparações defensivas nas ruas da cidade. Ou seja, poderia ser uma cidade abandonada ou, no pior dos casos, uma grande armadilha mortal. Para descobrir a real força dos iraquianos, foi montada uma operação chamada Força de Reconhecimento. Essa operação era simples. Basicamente, ela resumia uma tática deliberada de se mover rumo ao inimigo e procurar suas defesas, testar o seu contingente, conseguir dados de inteligência e suas reais capacidades. Esse tipo de operação, nesse momento da Guerra do Iraque, seria chamado de Corrida do Trovão. No dia 5 de abril, teria início a primeira Corrida do Trovão. Sairia do Objetivo de Saints, no sul da cidade, uma força blindada americana que iria passar por dentro de Bagdá, virar à esquerda e rumar para o agora Aeroporto Internacional de Bagdá,
controlado por forças aliadas. Essa força de blindados teria quase 100 carros de combate, entre eles 29 blindados Abrams, 14 blindados de transporte Bradley e dezenas de veículos de transporte de tropas blindados. Quanto mais seguiam para o norte, mais oposição encontravam. Centenas de tiros de armas leves e RPGs eram disparados contra o comboio por tropas do Iraque, seja da Guarda Republicana ou dos Fedayeen, usando tanto uniformes militares quanto roupas civis. Os iraquianos haviam preparado as defesas da cidade, escondendo dezenas de pequenos depósitos de munição ao longo das estradas e tomando posições escondidas em diversos locais. Mas um fator que não havia sido considerado pesou contra os americanos. A população civil estaria usando a rodovia durante a ofensiva militar. Durante a investida e troca de tiros, carros com famílias inteiras passavam pela zona de combate, oferecendo um grande risco de baixas de não combatentes. E essa situação se deu pelo fato de a população local não saber que os americanos já estavam tão perto da capital, pois não eram atualizados da situação no fronte, e a propaganda do ministro das informações iraquiano, Mohammed Saed al-Shafaa, apelidado de Bagdá Bob pelos americanos, dava a entender que as tropas estrangeiras haviam sido repelidas. Enquanto a coluna seguia em alta velocidade, ficava cada vez mais complicado distinguir os civis normais e os Fedayeen usando roupas civis. E de modo geral, não houve grandes incidentes contra civis. O maior incidente dessa operação foi quando um disparo de RPG acertou uma parte vulnerável de um tanque Abrams que começou a pegar fogo no compartimento do motor. Não querendo deixar o veículo como troféu para os iraquianos, muitas tentativas de apagar o incêndio foram feitas, mas no final foi decidido abandonar o veículo e seguir para o aeroporto. No final do percurso, passando pela parte de baixo de um viaduto, os iraquianos haviam se entrincheirado em diversos locais da pista, além de terem posicionado os atiradores na parte superior e colocado barreiras de concreto na rodovia para travar o comboio. O primeiro tanque do comboio, um Abrams com uma pá carregadeira, acelerou em direção ao encontro de duas peças de concreto e as destruiu, passando por cima dos restos e abrindo caminho para os demais blindados que logo chegariam ao aeroporto de Bagdá. O ministro da Informação iraquiano agora dizia que as defesas da capital haviam derrotado os infiéis americanos e que o aeroporto estava sob controle do governo do Iraque. As baixas americanas haviam sido de um Abrams, um Bradley severamente danificado e um outro blindado de transporte que havia se incendiado. Além disso, um militar americano foi morto, com outros 5 ficando feridos. O militar morto era o sargento Stephen Bowker, comandante de um dos Abrams. Após suas metralhadoras apresentarem mau funcionamento, ele abriu a escotilha e começou a usar seu fuzil para responder ao fogo dos iraquianos. Ele foi abatido pelo inimigo em seguida. Por seu heroísmo, ele receberia póstumamente a Cruz de Serviço Distinto em 2019. Para mostrar a verdade ao povo iraquiano e quebrar a narrativa do ministro da Informação do Iraque, uma segunda operação, Corrida do Trovão, foi planejada com mais blindados e poder de fogo. Saindo do aeroporto, a força de combate retornou ao objetivo de Saints por fora da cidade. O comboio rumaria novamente ao norte, só que dessa vez para o centro de Bagdá, construindo lá uma base de operações temporárias, além de capturar pontos importantes da cidade. Mas na madrugada da operação, no dia 7 de abril, um campo minado havia sido instalado a 1 quilômetro do objetivo Saints. Quando os engenheiros foram chamados para remover os explosivos, tiveram uma bizarra surpresa. As minas não haviam sido enterradas, mas sim colocadas diretamente acima do asfalto, descobertas com um punhado de terra em cima. As equipes de especialistas limparam trechos de rodovias e sinalizaram a área para que horas depois o comboio pudesse passar. A força de blindados seguiu para o centro da cidade, encontrando resistência intensa em todo o caminho, com um blindado sendo imobilizado com 2 acertos no compartimento do motor. Nas ruas de Bagdá, veículos civis improvisados com armamentos eram usados em tentativas fúteis de se parar a massa de aço que chegava ao coração do Iraque. Logo foi estabelecido que, mesmo com a oposição oferecida pelo Iraque, iriam estabelecer um centro de comando no meio da cidade. Após montado,
um míssil balístico de curto alcance foi lançado contra a posição, com a morte de 3 soldados e 2 repórteres que cobriam o conflito e mais de 15 militares tendo ficado feridos. Os 3 objetivos que tinham de ser defendidos na cidade eram chamados de Moy, Larry e Curly, e eram a rota de suprimentos para o centro de comando e também as formações blindadas que necessitavam rapidamente de suprimentos. A batalha em cada uma dessas localidades foi brutal, com as tropas defendendo o objetivo Moy, destruindo 60 veículos inimigos e eliminando 200 soldados em apenas 8 horas de combates ininterruptos. A necessidade de reabastecimento logístico se mostrou urgente. Assim, um comboio de suprimentos foi ordenado a auxiliar as tropas que defendiam suas posições, mesmo com a perda de alguns veículos de transporte de combustível e munições. Agora, as forças combatentes possuíam a capacidade de passar a noite segurando o avanço inimigo. Com mais um dia repleto de combates ferozes, mas descoordenados, a noite não seria muito diferente. E no dia seguinte, no dia 9 de abril, as forças dos Marines efetuariam uma invasão pelo leste da capital, logo se unindo com as forças do exército que já estavam em Bagdá. Agora, com mais reforços, a capital fora totalmente tomada. Importantes figuras do governo, incluindo o próprio Saddam Hussein, fugiram da capital, o que contribuiu para desarticular o governo. Nos dias seguintes, o trabalho das forças de coalizão internacional na capital seria o de estabilizar a situação, neutralizando os eventuais focos de resistência. No mesmo dia, 9 de abril, a estátua de Saddam na Praça Firdos seria derrubada com diversas comemorações em algumas localidades do país. No dia 11 de abril, a cidade de Mossul é conquistada pelos rebeldes curdos e também por agentes das operações especiais dos Estados Unidos, mas o caos resultante da conquista da cidade gera forte repercussão internacional e os saques e violência logo se espalham pelo país, com as tropas dos Estados Unidos necessitando fazer operações de garantia de paz para combater os crimes. Mesmo com a queda do governo e o desaparecimento de Saddam, seus apoiadores continuaram oferecendo resistência por meio de uma guerrilha armada em diversas áreas do Iraque. E no dia 1º de maio de 2003, o presidente George Walker Bush faria um discurso dentro do USS Abraham Lincoln, onde ele diz que a maior parte dos combates no Iraque acabaram. Mas o que aconteceu, na verdade, foi exatamente o oposto. O vácuo de poder deixado no país fez com que diversos grupos tentassem tomar o poder regional, o que gerou uma verdadeira guerra civil. Fundamentalistas islâmicos de todas as vertentes, grupos criminosos, seguidores de Saddam Hussein e curdos lutavam para estabelecer sua esfera de influência, enquanto as forças de coalizão internacional tinham que lidar para tentar manter a estabilidade. Até as eleições americanas de 2004, mais de 400 militares perderiam a vida nos confrontos no Iraque. Apenas durante a fase de invasão do Iraque, cerca de 9.000 combatentes iraquianos foram mortos, com cerca de 4.000 civis também abatidos durante o conflito. As perdas militares dos aliados foram de 140 americanos e 33 militares do Reino Unido. Muitas atitudes errôneas foram tomadas durante os meses seguintes à queda do governo de Saddam. Dentre eles, a dissolução do exército iraquiano no dia 23 de maio. Agora, todos que serviram da patente de soldado até coronel foram proibidos de reengajar em serviços públicos sem direito a qualquer tipo de aposentadoria. Isso contribuiu para a miséria no país, criando um forte ressentimento com os invasores, dificultando a reconstrução de uma força armada profissional no país por anos e ainda fazendo com que diversos membros que tinham experiência em combate e comando entrassem em facções radicais nos anos seguintes, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. No dia 22 de junho, os 2 filhos de Saddam Hussein foram encurralados por forças americanas que tinham como objetivo de eliminá-los, já que comandavam partes das guerrilhas que causavam o caos no país. A localidade foi cercada por Humvees com metralhadoras pesadas e mísseis antitanque. Foi ofertada a possibilidade de rendição aos ocupantes da casa em que eles se escondiam, o que foi prontamente negado.
Ao tentarem fazer a invasão do palacete, os americanos foram recebidos com tiros de AK-47, resultando em 3 feridos. Mesmo com o disparo de metralhadoras .50, o uso de lançadores portáteis de foguetes e apoio de helicópteros de ataque, os ocupantes permaneciam entrincheirados dentro de uma sala com vidro blindado. Perdendo a paciência, o comandante do grupamento americano solicitou o disparo de 10 mísseis antitanque partindo dos Humvee. Esses mísseis eram feitos para obliterar quaisquer blindados inimigos que encontrassem, e seu uso contra fortificações é incomum. Os mísseis destruíram o prédio, com alguns inclusive penetrando a sala onde estavam os iraquianos, matando todos. Esse era o fim dos filhos de Saddam Hussein. Um detalhe interessante é que os rebeldes Fedayeen liderados por Uday, um dos filhos de Saddam mortos no confronto citado, utilizavam capacetes pretos, similares ao do personagem Darth Vader de Star Wars. Era fato que Uday era um grande fã da série de filmes de George Lucas, então provavelmente achou que o formato era, de alguma forma, intimidador para seus eventuais inimigos. No dia 19 de agosto, um atentado suicida resultou na morte de diversos membros da missão de paz da ONU, incluindo o representante especial da instituição no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, além de mais de 22 membros da missão que estavam no local, resultando na evacuação de diversas pessoas do país. Mas seria só em dezembro do mesmo ano que uma das últimas peças do quebra-cabeça seriam encontradas. Após meses de procura, as forças que caçavam Saddam já haviam feito mais de 500 sondagens em diversas localidades onde se achava que o ditador poderia estar escondido. Mas seria em uma pequena casa de barro, poucos quilômetros de distância do QG das forças americanas, que encontrariam então o ditador. Após o interrogatório de um oficial de seu círculo interno, a posição de Saddam Hussein foi finalmente revelada, e dentro do pobre casebre, em um buraco improvisado com uma pequena ventilação, foi encontrado o presidente e ditador do Iraque, Saddam Hussein. Abre aspas. Eu sou Saddam Hussein, presidente do Iraque, e estou disposto a negociar. Fecha aspas, disse ele no momento de sua prisão. Ele foi preso imediatamente e no dia 30 de dezembro de 2006, após seu julgamento, Saddam foi executado por enforcamento. Esse foi apenas o início da Guerra do Iraque, a fase de invasão. O conflito se estenderia até 2011, pois as instabilidades políticas, econômicas e sociais assombraram o país por quase uma década inteira. As reais causas da vontade americana de se ter realizado a invasão talvez nunca sejam plenamente esclarecidas. Algumas fontes afirmam que seria simplesmente para garantir fontes de petróleo para o mercado americano, enquanto outros dizem que era uma demonstração de poder. Mas o fato é que um ditador terrível foi deposto e uma situação extremamente negativa perduraria no país por décadas, até hoje sendo possível observar os seus efeitos na sociedade iraquiana. A islamofobia no mundo inteiro também foi enormemente intensificada, com uma grande massa não entendendo que as pessoas que realizaram os ataques do 11 de setembro nada tinham de relação com o Iraque e que uma parcela microscópica dos muçulmanos que foram os responsáveis pelos ataques não eram iraquianos. O respeito com a religião islâmica até hoje enfrenta preconceitos originários nessa época. E para você, qual foi o real motivo que impulsionou o governo Bush a começar este conflito? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.